Tá bom, então você me faz pergunta específica. Boa noite, a paz de Jesus, ao Amor de Maria, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você está assistindo esse podcast. Meu nome é Matheus, estou aqui para apresentar para vocês o terceiro episódio do CatCast, podcast católico. E infelizmente a Jaque não pôde estar com a gente hoje, mas a missão foi dada, temos que cumprir, né? Infelizmente hoje eu estou sozinho, mas esperamos a Jaque nos próximos aí. E hoje estamos com a presença da Kívia Aparecida. Que eu fico muito feliz de ser uma das convidadas, né? E eu muito surpresa. Pelo fato de não só ser uma irmã de caminhada, mas ser minha prima, né? Ser casada com meu primo, então é minha prima. Boa noite, Kívia, tudo certo? Boa noite, tudo bem? Pai Jesus. É porque nós não estávamos conversando nos bastidores aqui agora, né? Não, a gente acabou de chegar. E aí, Kívia, fala pra gente... Quem é a Kívia? Desde a pequena Kívia. A pequena Kívia? Você quer saber? Bom, eu sempre fui católica. Glória a Deus. Sempre fui católica, mas preciso dizer que até 2020 eu era católica IBGE. Não me julguem, por favor, mas eu era católica IBGE até então. Eu nasci em berço católico, minha mãe não falta, assim, não costuma faltar à igreja. Fui crismada, eu batizei, fiz primeiro Eucaristia, tudo bonitinho. Mas eu ia pra igreja, assim, só aquela de domingueira, né? Vai no domingo, fica aquela coisa e tudo mais. E aí, nunca gostei de faltar. Isso eu acho importante ressaltar, que eu nunca gostei de faltar. Mas eu acho que faltava uma coisa a mais, entendeu? Faltava alguma coisa, eu ia falar, meu Deus, mas não é possível que é só isso. É só eu vir na igreja domingo e pronto. Basta, né? Só, eu ficava querendo alguma coisa a mais, entendeu? Eu queria algo mais, mas eu não sabia o que. Mas eu sentia que faltava alguma coisa. E aí veio 2020, a pandemia. Mas na verdade veio 2019, né? Finalzinho de 2019, eu fui obrigada pela minha mãe. Mãe, se ela estiver assistindo isso, muito obrigada. Eu te amo do fundo do meu coração. Como é o nome da sua mãe mesmo? Leidiane, muito obrigado. Então, 2019, final de 2019, em novembro de 2019, teve o Acorda Jovem aqui em Ouro Preto. E a minha mãe me obrigou a ir. Eu sempre conto isso e todo mundo dá risada, mas... Gente, eu não queria ir de jeito nenhum eu queria participar daquele encontro, porque era final de semana e eu ficava, meu Deus, eu quero dormir de criança, né? Eu tinha 17 anos e eu falei, meu Deus, eu não quero ir, vou ficar o dia inteiro na igreja, sábado e domingo, meu Deus, eu vou detestar, vou perder o meu tempo, não quero ir. E a minha mãe ela é muito curta e grossa, ela é curta literalmente, que ela é desse tamanho. Eu conheci sua mãe, ela é bem direta. Ela é curta e grossa, ela desse tamanho assim, ela olhou pra mim e falou assim, eu tô mandando, você vai, ponto. E quando ela fala isso, acabou, você não tem o que discutir. Quarto mandamento? Correto, né? Não tem o que... Honrar pai e mãe. Até porque senão as consequências... eu nunca paguei pra ver. E aí, eu fui nesse Acorda Jovem. E assim, eu preciso dizer que foi um ano, 2019, assim, eu tava... Acho que assim, eu tinha muita crise de ansiedade. Acho que eu quase não falo isso, né? Quase nunca falei isso pra ninguém. Mas eu tava com muita crise de ansiedade. Tava muito reclusa, sabe? Eu só ficava dentro do meu quarto, fazia as coisas em casa, dentro do meu quarto, ia pra escola, entendeu? Só ficava dentro do quarto, não tinha amigos, eu quase não conversava com ninguém. E aí me dava muita crise de ansiedade, eu chorava o tempo todo, eu era triste o tempo todo, era assim. Claro que eu não transparecia isso, né? Mas olhando assim, eu ficava, meu Deus, a minha vida não tem sentido, o que eu tô fazendo na minha vida, não sei o quê. Acho que, querendo ou não, todo jovem passa por essa fase, né? Nessa fase dos 17, entre os 17 e os 18 anos, fica nessa dificuldade aí. É como aquele meme, né? Eu vendo o jovem passando por isso, mas é um evento canônico na vida dele, eu não posso defender. Então,
tenho o que fazer. E aí, chegou, eles avisaram na igreja, né, que ia ter esse evento. Acho que eles avisaram em todas as comunidades aqui em Ouro Preto, né? Se eu não me engano. Eu não sei, eu não estava morando aqui na época. Ah, é verdade. Mas então, eu creio que eles avisaram em todas as comunidades. Minha mãe falou assim, você vai. Eu falei, eu não vou. Ela falou, você vai, eu tô mandando. Aí, não tinha o que fazer, fui. Me apaixonei. Foi um evento, foi o encontro, assim, mais marcante de toda a minha vida. Eu me emociono, inclusive, até hoje, de lembrar, porque foi... Nossa, gente, foi perfeito. Acordou a jovem? Acordou a jovem. Foi um impacto, assim, mas eu preciso dizer que foi um impacto tão grande que eu entrei lá, uma pessoa, eu saí de lá outra completamente diferente. Eu falei assim, meu Deus, isso aqui que é a igreja católica, não é só ir na missa no domingo, ir na celebração. Por quê? Naquele Acorda Jovem, foi onde eu tive o meu primeiro batismo no Espírito Santo. Então, olha só que coisa, né? Foi o meu primeiro e eu já fui batizada no Espírito Santo. Foi sensacional, foi incrível. E eu lembro que eu já cheguei naquele encontro chorando, porque eu gosto muito de falar isso, porque eu cheguei, óbvio, eu não queria ir, tava lá de cara fechada, emburrada, falei, cheguei lá, aí quando a gente tava entrando, tava distribuindo umas cartinhas, né, pros jovens, bonitinho lá, e eu peguei a cartinha e eu lá, né, sentei na minha cadeirinha, abri a carta e comecei a ler. 3 linhas, depois de ler 3 linhas, eu já tava... Falei, meu Deus, eles foram lá em casa e descobriram toda a minha vida e colocaram nessa carta, como que isso é possível? E eu chorava. E a menina falou, esse encontro faz isso com a gente mesmo. E olha que nem começou ainda. Eu fiquei, meu Deus, até o fim eu vou estar igual uma mecha seca aqui nesse negócio. Mas foi incrível. E aí, depois disso, eu comecei a ir, depois disso comecei a frequentar o grupo de oração, e aí eu participei do Acorda Jovem, e aí depois... É resistente. Eu acho que é resistente. E aí teve o Acorda Jovem, participei do Acorda Jovem, foi outra coisa sensacional, inesquecível, inclusive tem uma história que o pessoal do meu ministério gosta muito de relembrar, que eu não sei se pode contar as coisas que acontecem no acampamento, né? Mas digamos que tenha uma parte em que a gente se suja um pouco. E nessa parte que a gente se suja um pouco, tava com uma blusa dessa cor. E aí o meu coordenador olhou pra mim e falou assim, você tem certeza que você vai com essa blusa? Eu falei, tenho, por quê? Se eu fosse você, eu ia trocar. Eu falei assim, não, mas não tem problema de sujar um pouco, não? Ah, ele falou, não, se eu fosse você, eu ia trocar. Eu falei, não, eu vou com ela mesmo. Ele falou... O Júnior tá assistindo isso agora e tá falando, tá vendo? Eu avisei. Ele cutucou qualquer pessoa que tá do lado. Júnior, nós sabemos que você cutucou qualquer pessoa do seu lado, ou você chamou alguém e só falou, tá vendo? Ó, isso aqui eu avisei ela. Oh, meu Deus. E aí, eu falei, não, eu vou. Ele falou, então tá bom, né? Avisar, eu avisei, decisão sua. E aí eu fui. Porém, quando eu cheguei lá, que eu vi, eu falei, eu devia ter trocado de blusa mesmo. Mas não dava tempo mais, porque já tava na hora, já tava tudo acontecendo. E eu falei, meu Deus, a minha mãe vai me matar. Mas eu fui mesmo assim, glória a Deus, foi sensacional. Inclusive eu tenho essa blusa guardada até hoje, não vou me desfazer dela, nunca, jamais, porque ficou pra história mesmo. E agora pra uma parte não tão boa, que aí a gente tava, logo em seguida, depois do acampamento, veio a pandemia, né? E aí foi aquela coisa de parar tudo, não tá funcionando nada, não poder ir pra igreja, não poder fazer aquilo. E aí assim, aquele fogo que tava aceso, que tava ultrapassando a minha casa, sabe aquela coisa? Aquela vontade de mudar o mundo, que eu cheguei em casa querendo revolucionar tudo. Aí veio a pandemia e aí foi diminuindo. E eu vejo, né, que foi falta mesmo de perseverança
conhecimento que eu tinha naquela época, né? Com o que eu sabia da renovação até aquele momento, eu realmente não ia conseguir seguir, entendeu? Porque eu era muito cru, assim, muito leiga. Não que hoje eu seja uau, expert. Mas não. com o tempo nós vamos adquirindo, ainda mais servo, né? Tem que estar fazendo formação, seminários. E aí eu tinha o quê? 2 encontros só. Eu tinha participado de 2 encontros, não tinha tido um aprofundamento, né? Um aprofundamento, um conhecimento para poder fazer a perseverança. E também ter a perseverança. E também eu era muito jovem até. Muito jovem, e aí aquela coisa. E aí fiquei esse período de tempo aí da pandemia. Aí desandou, foi tudo. Eu fiquei tipo, não quero voltar mais. Passou, foi aquele. Frieza espiritual. Foi aquele momento. Acabou pra mim, não volto mais. Aí passou um tempo, passaram-se alguns meses, e aí começou a anunciar que estava tendo um grupo de oração uma vez na semana. Uma vez na semana não, uma vez no mês, se eu não me engano, uma vez a cada 15 dias. Ou era ou era um sábado sim, um sábado não. Não sei, mas estava tendo de períodos em períodos, em tempos em tempos. E aí eu falei, não vou, né? E todo mundo, eu vendo todo mundo postando. Eu falei, poxa, podia ir, né? Aí eu lembro que no dia que eu falei, eu vou, aí me mandaram mensagem, não, hoje não tem. Se eu te falar que aconteceu a mesma coisa comigo ano passado? Ai, gente. Eu juro, aconteceu a mesma coisa comigo ano passado. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu. Eu fiquei tipo um mês tomando coragem pra poder voltar, sabe? Fiquei um mês tomando coragem. Não, eu vou. O dia que eu falei, eu vou, não teve. Mas aí passou um tempo e eu voltei. Passou um tempinho, eu voltei e aí a partir daí realmente eu não parei, né? Continuei firme, como uma menina de 17 anos pode ser firme, uma menina imatura de 17 anos. Da idade. E aí eu o espírito releva, verdade. Eu continuei, e aí teve o Acorda Jovem também, só que esse Acorda Jovem de 2020 foi uma live. E início eu já tinha pedido para poder entrar para o Ministério de Música, já estava participando de alguns ensaios, só que como diz o meu coordenador, eu era péssima. Você acredita que ele já falou isso para mim? Eu acredito, eu morei 4 anos com o seu coordenador, eu sei do que ele pode falar. Júnior, a gente te ama, tá? Com a gente certeza, te ama, primo. Só pra você, não quer dizer que eu nunca falei isso. Tá gravado na Você internet. mora no meu coração. Mas ele sabe que eu amo, ele é meu padrinho de casamento. Não tem como. Mas aí eu já estava participando dos ensaios do Ministério de Música e aquela coisa toda. E aí teve o Acorda Jovem. E nesse período de tempo. E aí depois do Acorda Jovem, eu comecei a conversar com o Jonas. Jonas é o nome do meu marido. A gente começou a conversar. E aí, em dezembro de 2020... Não me recordo, certo. Foi dezembro de 2020? Foi dezembro de 2020 nós começamos a namorar. Nossa. Foi em dezembro de 2020, eu me lembrei da situação. No dia que eu te conheci agora, foi em dezembro mesmo. Pior, né, Matheus? Nossa Senhora. A gente foi uma situação muito engraçada, eu e a Kiva se conhecendo. O Matheus era outra pessoa. Gente, o Espírito Santo faz coisas. O Espírito Santo faz Deus coisas. abençoe. Mas como já falamos antes, o dia do meu testemunho vai chegar ainda. Vai, É que vocês têm que ouvir muita coisa, muita ação do Espírito Santo antes para poder chegar nessa aqui, porque aqui o Espírito Santo agiu de maneiras inigualáveis. Com certeza, movendo montanhas, glória a Deus. Aleluia. Mas aí foi isso, e aí depois aí nós começamos a namorar, continuei servindo no ministério, sirvo até hoje. Nós casamos em dezembro do ano passado, dezembro de 2022, e seguimos aqui. E foi um casamento lindo, gente. Eu sempre agradeço você, mas eu quero agradecer de novo. Porque se não fosse o seu casamento, eu não teria voltado para a igreja. A gente foi por causa do casamento? Claro, a gente foi por causa do Espírito Santo. Mas a situação em que o Espírito agiu em mim foi no casamento daqui. Agiu através, né? Então, assim, obrigado.
por ter casado com meu primo. Eu que agradeço a Dona Lourdes. Dona Lourdes, muito obrigada pelo meu esposo. Seu Sidney também, né, claro. Tio Sidney, queremos tio Sidney aqui. Nossa! Tio Sidney, meu tio, sogro aqui, velho, diácono, um cara de uma caminhada de fé espetacular. É verdade. Queremos você aqui, tio Sidney. Mas... Kívia, fala pra mim, qual foi a sua maior experiência com o Espírito Santo até hoje? Olha, como eu estava falando esses dias, eu estava participando do Ministério Jovem. Inclusive, é a primeira vez que eu participei do Ministério Jovem. Eu nunca tinha participado. Acho que a mais impactante para mim realmente foi a que eu participei, que eu tive no Acorda Jovem. Aquele primeiro. Que foi o primeiro e foi assim uma coisa tão impactante em mim que foi sensacional. Porque tem o cronograma, né? O passo a passo das pregações bonitinho, né? E vai acontecendo gradativamente a transformação durante o encontro. Foi módulo querigmático? E aí... Imagino que foi. E aí... Você sabe que isso esse seu aqui vai por ar, né? Eu não vou cortar isso. Não! Isso vai ser usado contra mim depois. Gente, eu sei que vocês estão rindo, eu vou dar uma pausa de um segundo para todo mundo acabar de rir. Enfim, Kívia. Foi, Matheus, foi. Foi o módulo querigmático, a Kívia confirmou depois de alguns minutos. Foi, é que eu fiquei na dúvida, gente. Por favor, me perdoe. Mas tá. E aí, porque foram até os irmãos da Copiosa Redenção que estavam fazendo as pregações, né? Eles fizeram as pregações. E aí o irmão Igor, eu lembro até hoje, foi naquela pregação que eu tive o meu batismo no Espírito Santo. Nós tivemos... Estava falando realmente sobre o batismo no Espírito Santo. E aí, no meio da pregação, ele falou assim... Eu lembro de ter escutado ele falar para alguém. Ele chamou alguém perto dele e falou assim... Me arruma uma bacia bem grande. Eita. Aí eu falei, meu Deus, o que vai acontecer? E nisso, aí ele falou assim, não, já tava todo mundo, as cadeiras já estavam todas juntas, assim, no canto do auditório, que foi no auditório ali da matriz. As cadeiras estavam todas no canto. Todo mundo sentado no chão já, assim, feito um círculo, né? E tinha muita gente, né? Isso 2019? Foi. Eu acho que eu fui nesse Acorda Eu Jovem. também acho que você foi nesse Acorda Jovem. Eu acho que eu fui, eu não tinha ido embora ainda. E aí, ele falou, arrumaram, acho que era uma piscina, dessas piscinas de plástico, dessas menores, de criança para criança. E ele colocou aquele negócio lá no meio, ele de hábito, aqueles super grossos, aqueles, sabe, dos irmãos da Copiosa. Eu sei, eu fui nesse encontro, eu lembrei agora. E aí, ele fazendo a pregação. Falando, e ele estava falando uma autoridade tão grande que só na forma como ele estava falando, eu já estava hipnotizada, assim, eu já estava prestando atenção, falando, meu Deus, eu preciso mudar minha vida pra ontem, sabe? Eu já estava desse jeito, falando, meu Deus, eu preciso. E aí ele falando assim, meus irmãos, sabe o que acontece quando o Espírito Santo tenta agir em você e você não deixa? Não, na verdade ele falou assim, o Espírito Santo está caindo sobre você, sempre, o Espírito Santo está aqui, mas sabe o que você faz? Aí ele pegou um guarda-chuva e colocou assim, e aí veio um irmão e jogou água em cima do guarda-chuva, ele falou, tá vendo aqui, ó, é isso aqui que acontece, quando você não deixa o Espírito Santo agir em você, a graça ela vai, ó, e você não bebe da graça, você não participa, mas sabe o que você tem que fazer? Aí ele jogou o guarda-chuva de lá, o irmão do lado pegou um balde, gente, era um balde enorme, pegou um balde assim, era um balde grande, e jogou nele, e eu tava assim, bem pertinho, tava aqui assim, ó, e eu vim assim, escutando ele falar, né, super prestando atenção, e eu olhando assim pra cima, e o irmão veio e jogou aquele balde de água assim, é isso aqui que acontece, ó, a gente fica transbordando do Espírito Santo. E naquele momento, o meu coração queimava assim, ardia de uma forma, e eu comecei a chorar, e eu falei, meu Deus, eu quero isso pra minha vida, eu quero essa transformação na minha vida, eu quero isso, e o meu coração ardia, sabe assim, ardia, queimava, e eu comecei a sentir o meu corpo todo quente,
E foi aquela coisa que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Minha respiração ofegante. Foi sensacional. E aí depois daquilo trouxeram o ostensório. E aí a gente começou a cantar, eu navegarei. E naquilo eu tava rezando, pedindo naquela emoção, naquela coisa tão forte. Quando eu vi, eu tava levantando, que eu tinha repousado. A primeira vez na vida que eu repousei. No seu primeiro encontro? No meu primeiro encontro. Você acredita nisso? Eu acredito. Eu acredito. Claro que acredito, o Espírito Santo faz coisas. Não, o Espírito Santo faz coisas Mas foi no meu primeiro encontro, Matheus. Sério. Já você fala que você começou a orar em línguas lá no primeiro encontro. Não, orar em línguas demorou mais. Para orar em línguas eu tive que persistir no grupo de oração. Para eu poder conseguir. Mas aí, e eu levantei. Eu falei, meu Deus. E eu tava numa paz. Uma tranquilidade, uma paz, uma felicidade tão grande. Eu chorava desesperadamente, parecia que eu tinha morrido, mas era assim, de felicidade, sabe? Foi sensacional, foi maravilhoso. E eu repousei de novo no acampamento, que foi meses depois, né? O acampamento é em fevereiro. Foi sensacional, incrível. Mas eu preciso dizer que nessa época o meu coordenador sofreu um pouco comigo, porque eu ainda não estava 100%, né? Nesse período aí do Acorda Jovem ao acampamento. Eu ainda estava meio relutante, mesmo depois de tudo isso, eu ainda fiquei um pouco relutante, né? Porque jovem, né? Mas isso por um lado é até bom, né? Você ter o processo de conversão. Do que você se jogar de uma vez. Porque com o processo de conversão a gente vai tendo. As coisas vão acontecer. Você vai conseguindo balancear as coisas, né? Ver as coisas por duas medidas, por dois lados. Sim. E aí você vai largando certas coisas automaticamente. Você vai olhando e fala, isso não é atitude que um cristão faz. Gente, você vê uma coisa interessante que eu parei de pensar. Eu queria muito tocar nessa ação, porque eu sabia que ia ser muito engraçado. E vai ser engraçado. Ai, meu Deus. Por que as coisas comigo são sempre engraçadas? Vai virar um corte isso aqui. O podcast mais engraçado do Brasil. Maravilhoso. Gente, já pedi desculpa pra vocês, a gente tá devendo os cortes. Porém, é uma questão realmente de tempo. O tempo foi muito corrido. Ainda mais esse mês que foram muitos encontros, nós ficamos muito atolados. Verdade. E tanto eu quanto a Jaque trabalhamos também. Mês que vem também não vai ser diferente, né? Eu vou viajar quarta-feira agora. Nossa, mês que vem tem. Mas, enfim. Kika, por sua causa, eu não consigo mais assistir a missa da mesma maneira. Eu espero que de um jeito bom, né, Matheus? Depende do ponto de vista, gente. Aqui, se você comete ato antilitúrgico e quer parar, sente perto da Kika. Se você não quer, não sente perto da Kika. Você sente uma tremulação, não sei se é uma vez isso, você sente o ar tremendo quando você está do lado da Kika na missa e alguém começa a bater palma. Amém na hora do Se Pai você... Nosso. O amém na hora do Pai Nosso. E uma só palavra. Gente, isso aqui é uma missa ou é uma festa? Eu estava sentado gente. lá na Kika na missa em Rolim de Moura. Para, gente, isso é um amor, tá? Por favor. Aí Isso é tinha uma muito legal. pessoa, um grupo de pessoas perto da gente que começaram a bater palma, né? Oh, Matheus, as pessoas vão pensar mal de mim. Assim, deu pra sentir que ela se compadeceu. Tipo, a pessoa não sabe. Mas parte dela ficava assim, cara, você não sabe, mas para! Gente, mas não, a verdade seja dita, não pode, é antilitúrgico. Antilitúrgico. Não pode bater palma. Simples. Eu acho que seria até bom, foi erro nosso, a gente deveria ter feito uma listinha de atos antilitúrgicos aqui pra poder estar lembrando o pessoal. Nossa Senhora. É uma coisa interessante, mas nós iremos estar trabalhando também no Instagram. Se você não segue a gente, cato.licast, segue lá no Instagram.
porque a gente vai estar compartilhando bastante coisa agora com vocês lá, fora dos podcasts. Inclusive, essa semana eu estarei indo para Aparecida, para o Encontro Nacional de Pregadores. E vamos, após o encontro, fazer uma visita na Canção Nova também. E vai estar tudo sendo mostrado lá no nosso Instagram. Tira fotinha com a Júlia, tá? Espero encontrar ela. Eu tenho uma prima e aqui vai ter uma cunhada que está como missionária. Júlia, saudades. Saudades. Verdade. Você liga, avisa que você tá aí. Fala muito tempo. Vamos fazer o possível. Tá, correria agora, né? Imagina como que tá pra ela, né? Imagina o PHN. Ela tava lá no PHN, né? A tia Lourdes falou que ela estaria lá. Cara, o PHN. Nossa, eu tô aqui, tá todo mundo no PHN, meu Deus. Eu fiquei muito chateado, porque é o seguinte. Eu não fui pro PHN por falta de atenção. Eu não vi a data. Me conte. Eu não vi a data. Porque quando eu marquei a passagem pro Encontro Nacional, eu achei que o PHN já tinha acontecido. Já ia ter passado. Achei que tinha sido logo após o ENF. Ah, nossa! E então, aí? assim, nem me atentei. Então, eu peguei, comprei a passagem pro encontro e para ficar mais uns dias, né, para aproveitar lá. Uhum. Aí eu fui descobrir que uma amiga minha lá de Paraná mandou mensagem falando: não, mas por que você não vai pro PHN? A gente vai pro PHN e vai ficar pro Nacional. Eu falei: porque eu não sabia. Porque eu sou uma. Kiver, todo mundo que está na caminhada, você sabe que você tem um sentimentalismo muito grande por Nossa Senhora, né? Tanto que eu já vi aqui servir no Ministério das Crianças, sair correndo de lá só para ir durante a educação cantar Cheiro de Rosas. Cantar a musiquinha de Nossa Senhora. Eu tenho, é bom ressaltar isso, né? Porque é até por isso que o meu nome é Kívia Aparecida. Minha mãe fala que eu sou um milagre de Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora Aparecida. Aparecida. Por isso que meu nome é Kívia Aparecida. Minha mãe fala que eu sou um milagre de Nossa Senhora, porque quando ela ficou grávida, ela basicamente ela teve que passar a gestação inteira deitada com as pernas para cima. Porque corria risco dela me perder a todo instante. Todo instante. Sério. E aí ela e nisso ela teve que tomar vários remédios todos os meses para poder me segurar, entendeu? Então ela foi, e aí ela fez uma promessa, né? Ela fez uma promessa para Nossa Senhora. Minha mãe sempre foi muito católica, inclusive ela ia no grupo de oração, agora meio assim, né? Mas em nome de Jesus ela vai voltar, tudo no tempo de Deus, tudo no tempo de Deus, sem forçar a barra, que senão ela fica estressada. Eu te entendo, vai pra você, sabe que eu te entendo, né? E ela fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, que se eu sobrevivesse, né, que se eu nascesse saudável, nascesse bem, ela ia colocar o meu nome. E aí, inclusive, ela falou pra mim, inclusive um tempo atrás, que quando foi para escolher o meu nome, ela fez uma votação na família, que ou ia ser Maria Aparecida ou ia ser Kívia Aparecida. Aí todo mundo fica: Nossa Senhora, Maria Aparecida, que nome de velha, não sei o que, nananã. Tem uma Maria Aparecida assistindo agora, tô falando: não é de velha. O nome é muito bonito. Não, eu não acho, inclusive eu acho lindo. Agora, eu acho lindo. Imagina uma criança sofrendo bullying na escola com esse nome, né? As crianças são malvadas. Aí a criança vira e fala: meu parceiro, eu sou da Imaculada. Eu sou da Imaculada. Você não sabe quem é advogada. Dá licença, querido. Você não sabe a origem do meu nome? Você parceiro, você tá zoando meu nome? Coloca lá: colo de Deus, acaso não sabeis. Tá? Depois você conversa comigo. Né? E aí fizeram essa votação, ficou. Tanto que as pessoas acham mesmo muito estranho o meu nome, né? Quase nem. Aqui em Ouro Preto mesmo, eu nunca vi outra aqui. Eu sei que tem uma outra aqui, mas é só uma. No caso, somos só das duas. Eu nunca conheci. E olha que eu já andei, tá? Eu já andei, eu nunca conheci. Então, eu também nunca
outra Kívia. E aí foi por causa disso. Eu também não sei de onde ela tirou Kívia, não faço a menor ideia, mas eu sei que teve essa votação e tudo, e ficou. Kívia Aparecida. Se eu não me engano, olha, gente, eu posso estar completamente errado no que eu vou falar, então já deixar claro. É porque ontem eu vi no Instagram, nos Reels, alguns nomes bíblicos pouco conhecidos. Se eu não me engano, Kívia estava lá, com significado. Eu quero saber agora. Eu vou pesquisar. Tava alguns nomes, como Baruque, por exemplo, entre outros que eu não me lembro agora. Mas se eu não me engano, Kívia também. Posso estar errado. E se você sabe o significado do nome Kívia, a origem, coloca nos comentários, por favor. Eu acho que nunca cheguei a pesquisar. Tá, mas continuando. No meu aniversário de 15 anos, aí no caso essa promessa foi, né, que se eu nascesse saudável, bonitinho, meu nome ia ser Kívia Aparecida, né, que foi o da votação, e quando eu tivesse, na verdade ela não determinou, ela não estipulou uma data, né, mas ela falou que quando ela pudesse, né, quando a gente tivesse condições, nós iríamos em Aparecida e ela ia acender uma vela da minha altura. E aí... Que vela, hein? Que vela! Gente, eu não sou baixinha, gente. Acha parafina. Eu não sou. É parafina, né? Eu não sou tão baixinha como as meninas costumam ser, né? Eu tenho 1,73. E eu sempre. Como é que eu falo isso? Eu cresci muito rápido, no caso, né? Eu sou alta desde novinha. Desde os meus 13 anos eu tenho 1,70. Entendeu? Então, eu sempre fui muito alta. E aí, quando eu completei 15 anos, 14, 15 anos, não, foi 15 anos, nós fomos em Aparecida. Fomos em Aparecida do Norte. Foi uma experiência maravilhosa, porque é lindo. É lindo, é uma coisa assim, quando eu entrei eu vi aqueles nomes naqueles tijolinhos, eu senti uma emoção assim, uma emoção tão grande. E quando eu entrei na Sala dos Milagres, então, meu Deus, eu só chorava. Eu sou tão feliz, eu ficava, meu Deus, eu sou fruto, entendeu? Eu sou fruto dessa mãe maravilhosa, misericordiosa, é lindo, assim. E aí eu puxo mesmo uma asinha assim pra Nossa Senhora, né? Cara, é lindo ser católico. Isso é uma coisa que a gente, tá certo que é o terceiro ainda, né? E glória a Deus que venha mais. Amém. Mas desses três a gente sempre fala a mesma coisa. Não é porque nós anotamos aqui no roteiro, temos que falar isso aqui, não. É algo que. É uma conclusão que a gente chega. É lindo ser católico. Com certeza. Cara, é lindo ser católico. O vídeo do Padre Paulo falando naquela emoção. É lindo ser católico. É lindo ter santos que iluminam a igreja. Cara, é lindo. O Padre Paulo entregou tudo naquilo. Ele falou pouco, mas entregou tudo. É lindo ser católico. É mesmo. Eu amo a nossa igreja. Eu amo a nossa igreja, não trocaria a nossa igreja por nada. Inclusive, tiveram momentos na minha vida, assim, né? Inclusive, que assim que eu comecei na renovação, logo nesse período entre o Acorda Jovem e o acampamento, eu tinha um namoradinho, assim, mas foi bem uma coisa, assim, muito rápida. E antes disso, ele era meu amigo, né? E ele era da Bleia, como dizem as meninas. E aí... se você quer saber mais da Bleia, acesse o episódio 1. A Valéria, ex-Bleia, católica fervorosa, sapatinho de fogo. Ele era da Bleia. E aí, não deu certo justamente por isso, né? Justamente por isso não, né? Porque Deus tinha planos maiores. Glória a Deus, meu esposo. Eu amo meu esposo. E... Amamos ele. Eu amo mais. Meu bem, você tá disputado, hein? E aí, o meu coordenador, inclusive, chegou a me questionar isso. Porque o meu coordenador é uma pessoa muito questionadora, não nos deixa em paz em momento algum das Eu acho que depois vidas. que esse vídeo for postado, o pessoal vai vir no direct no Instagram e falar: ei, quando vocês vão convidar o coordenador para ele dar a réplica dele? Vamos colocar um debate. Coordenador contra servos. Queremos esse debate. Pra isso, você tem que chamar mais servos. Quando tiver uns 10 servos aqui, aí você pode chamar o coordenador. Talvez. Precisaremos de um estúdio maior.
E da pizzaria aberta no dia, né? Com Porque certeza. carismático não se reúne sem. Carismático não se reúne se não tiver uma comida. Reza, canta, come. E ele me questionou, inclusive, sobre isso. Eu falei assim, ó, jamais, nunca, eu trocaria a minha igreja. Nunca, porque na igreja católica, eu já frequentei a minha avó, por parte de mãe, ela é, as duas na verdade, né, mas porque eu tenho mais contato com a minha avó por parte de mãe. Ela é evangélica, ela não é pentecostal, uma coisa, não lembro muito bem o nome da igreja que ela frequenta, mas ela já chegou a me levar várias vezes, né, quando eu era criança curiosa, queria ir ver o que acontecia, fui, me arrependi porque eu fiquei morrendo de medo, voltei pra casa. Eu ia fazer uma piada, agora vai deixar quieto. Não pode, o cancelamento vem. E aí, depois desses acontecimentos, eu criança, no caso, eu tive certeza que a igreja católica, eu me sinto em casa. Eu me sinto em casa, sabe? A gente chegar na porta da igreja e fazer o sinal da cruz, ir no Santíssimo, conversar com Jesus, ele tá ali presente, sabe? Você poder conversar, olhar assim, Jesus na minha frente, assim. E o melhor de tudo, né? A gente poder ter Jesus dentro de nós. Participar do banquete de Cristo. Exatamente, nossa, em nenhum outro lugar a gente pode ter isso. É somente na igreja católica que nós temos essa comunhão com Deus, que nós podemos fazer isso. E é o momento mais sublime, né? É o momento mais perfeito. Tão sublime sacramento. Justamente. É lindo, né? É lindo demais. É sensacional. Aquele momento da missa, como já foi falado aqui antes, aquele momento da missa que o padre levanta o pão. É como se tudo paralisasse. É um momento assim. É como se meu corpo paralisasse. Meu corpo não está mais ali. É um momento lindo. Nossa, quantas vezes eu já não cheguei, fui pra fila da comunhão. E eu cheguei no banco chorando, assim, sabe? Porque um sentimento, porque eu fico, gente, nós somos tão pecadores, nós somos tão miseráveis. Indignos. Nós somos tão miseráveis e o nosso Deus, Ele se faz pão. Ele se faz pão para poder estar conosco. É lindo demais. É perfeito, é sem igual. A gente ter esse privilégio, né? É um privilégio. E a melhor parte, não é aquela questão de não privilégio para poucos, é privilégio para quem quer. É para quem quer. É para quem Justamente, quer. para quem quer. Para quem quer não, para quem tem coragem. Para quem tem coragem. Para quem tem coragem. Porque você ser batizado na igreja, você cumprir com os sacramentos da Eucaristia, da confissão. Uma coisa curiosa que aconteceu esses dias, eu ia até comentar com você, acabei esquecendo. Comenta com a gente, por favor. Eu estava conversando com uma amiga minha, eu chamando ela para ir pro grupo de oração e tudo mais. Ela falou assim, cara, ser católico é muito difícil. Ela falou pra mim que ser católico é muito difícil, só é católico quem quer de verdade, quem tem coragem de ser católico. Aí eu parei pra poder pensar no que ela tava falando, né? Porque realmente, assim, olhando por um certo ponto, você tem que ter aquela coragem inicial de abdicar das coisas do mundo, né? Por que eu falo inicial? É fácil? É fácil. Depois que a gente fala assim pela primeira vez, não, muito pelo contrário, só piora. Mas a questão que eu falo é que a gente tem que ter aquela coragem inicial, que a coragem inicial é mais difícil, porque aos poucos, depois que você diz o seu sim, Deus ajuda a gente. Deus ajuda. E você vai notando que as outras coisas, que as coisas do mundo, elas vão perdendo aquele encanto. Você vai parando de... Não tem mais graça, né? Não tem mais sentido. Você vai parando de desejar aquelas coisas e você olha e fala, meu Deus, como eu pude ser uma pessoa tão vazia? Eu olho pra mim, de anos atrás, e eu fico, gente, eu sou uma pessoa
pessoa completamente diferente. Eu sou uma pessoa completamente diferente. É claro que no meu interior, assim, os meus desejos primordiais, que eu sempre tive desde criança, eu não perdi. Só que com o tempo, eles foram ficando deturpados pela imagem que o mundo passa, principalmente para as meninas, né? Porque você entra na escola, você entra no ensino médio, aí vem professor de filosofia, sociologia, comunismo, socialismo, aquela coisa toda. Aquela coisa chamada feminismo. Aquela coisa chamada feminismo que não ajuda em nada, só atrapalha a vida das pessoas. Eu falo feminismo, é uma coisa assim, bem encardido mesmo, porque Sim. é aquilo que vem com a imagem de ser uma boa coisa, Não é. mas quando você olha de pertinho, você não vê, é. cara, nada de bom vem disso aí. Não tem. Eu tava vendo. Ó, tem alguém chamando a gente agora de obcecado, de exagerado. Mas eu tava vendo, inclusive, esses dias atrás, naquela emissora lá, né? Aham. Então, tava vendo esses dias atrás, teve uma reportagem. Gente, eu não esqueço disso, porque eu fico abismada com a ignorância das pessoas. Eu não sou a pessoa mais conhecedora de tudo, não sou, gente. Eu sou muito leiga em muitas coisas, mas tem coisas que tá óbvio na cara das pessoas, elas não notam. Uma apresentadora perguntando para uma pessoa que estava se apresentando lá, né? Uma mulher que estava se apresentando. Eu acho que você até qualquer pergunta. Aí ela falou assim, como é que você se sente sendo mulher, representando o feminismo para todas as mulheres? Aí essa mulher que estava lá, que estava com a cantora, ela falou assim, não, mas eu não sou feminista, não. Eu gosto de me arrumar, gosto de me portar como uma mulher, né? Gosto de me arrumar, me vestir me vestir femininamente, assim, sabe? Femininamente, essa palavra existe nem sei. Mas né, gosto de me vestir assim, não sei o quê. Ela falou assim, não, mas a gente tem que impor, né? A gente tem que levar pra frente o feminismo, não sei o quê, porque o feminismo ele nunca matou ninguém, mas o machismo já. Agora me diga você, o aborto é o quê? Além de matar pessoas. Sim. Sim. Como que as pessoas propagam uma ideologia que elas nem sabem o que é? Elas nem conhecem a fundo o que é. Aí é muito mais fácil você chegar numa igreja, a igreja católica, e falar assim, não, porque vocês são muito machistas, porque vocês são isso, essas regras, isso da mulher ser submissa ao marido não existe. Gente, por favor, cara, isso existe e é um certo. Me diga, eu duvido alguém chegar e falar que um casamento, um namoro, um noivado e um casamento seguido da forma certa que a igreja pede, me mostra se deu errado. Eu não conheço. Não tem como dar errado. Eu completar isso. Sempre que vão apontar essa parte, a dona fala, eu não gosto porque, a mulher tem que ser submissa ao homem, tá lá na Bíblia. Fala, tá, mas você acabou de ler o capítulo? O que fala depois disso? Não acabei. Tá, peraí, então eu fiz isso esses dias atrás. Chegaram pra mim e falaram isso. Eu falei, mas você leu tudo? Não li. Falei, não, peraí, peguei ali a minha Bíblia de Jerusalém, amo aquela tradução. Então, a mulher tem que amar, tem que ser submissa ao homem. Ponto. E o homem tem que amar a mulher, assim como Cristo amou a igreja, tem que prover para a mulher. É simples. As pessoas falam assim, eu não sei, onde já se viu, eu vou jurar ficar com a pessoa, vou prometer ficar com a pessoa até a minha morte. Você pode prometer por você, pela outra pessoa você não pode. As mulheres usam muito isso também, né? Pela outra pessoa você não pode jurar. Querida, entenda uma coisa, quem escolhe seu marido é você. Se você não confia, por que você vai escolher uma pessoa que você não confia? Se é justamente a pessoa com quem você vai passar o resto da sua vida. Eu falo que a gente tem muito divórcio hoje é por causa disso também. Porque as pessoas fazem escolhas idiotas. Falo pra mim mesmo, eu fiz escolhas idiotas, entendeu? Conheço várias pessoas que fizeram escolhas idiotas. Nós fazemos escolhas idiotas. Desculpa o palavrear, desculpa o exagero, mas é verdade. E outra coisa, tem que ser exagerado mesmo. Antes de começar o podcast, eu e a Kívia havíamos conversado. A Kívia com medo de começar a falar, né? Porque, mas às vezes é que eu sou muito extrema, eu sou muito obcecado. Falei, Kívia, essa história de ser católico e não ser exagerado, isso é coisa de quê? Herege.
Isso é coisa de herege. Daí ela dá uma risada, mas é verdade, gente. Você ser católico é difícil, você ser católico tem que ser exagerado. Você ser católico você tem que ser dedicado, não é um, não é dois, mas é 1000% à igreja e aos ensinamentos de Cristo. E é todos os dias. Não é só domingo na missa, não. É uma decisão que você toma todos os dias, e todo dia você acordar. A conversão é um processo diário. Exatamente, você acordar, fazer o sinal da cruz, clamar pelo Espírito Santo, fazer essa oração. Entendeu? É isso. É isso. E é... Ai, Senhor, segura minha língua. Mas é isso, gente. Desculpa se você não aceita. Mas é a realidade. É a realidade. Mas é a realidade da nossa igreja. E essa história de que a Bíblia foi escrita 2000 anos atrás, o mundo não é mais o mesmo. O mundo não é mais o mesmo, mas a palavra é a mesma, o Deus é o mesmo. Não vou falar porque eu acho que pode... A gente ainda está se controlando bastante, porque certas coisas... eu fico com receio de falar, Mas se vocês querem saber o que a Kívia não falou, segue lá no Instagram, Kívia Aparecida, Kívia com Y, tá? Segue lá no Instagram. Manda mensagem. Seu Instagram vai lotar de mensagem agora, todo mundo querendo saber o que é. Será? Imagina eu que sim. Se for. Então se você quer saber, já sabe, Kívia Aparecida. Mas eu já te falei isso esses dias, não sei se você me lembra, daquela última ligação que você me fez, a gente estava conversando, eu falei com você, comentei com você. Mas é muito simples, cara, a igreja está ali e ela está te acolhendo. Não tem como a pessoa seguir as regras da igreja e não dar certo o que ela está fazendo. Não tem como você seguir um namoro, você seguir um noivado e seguir o matrimônio com as regras que nós temos, não tem como dar errado. Estou falando que é um mar de rosas, que é lindo, que é perfeito? Não estou falando. Inclusive, esses dias eu estava escutando uma pregação do Padre Léo. Eu amo o Padre Léo. Quem não ama o Padre Léo? Fala Quem não é? Quem não ama o Padre Léo? Justamente. Ele estava falando assim, o povo fala, o quê? Casamento não é um mar de rosas, não. Ele falou, mas também quem é o besta que quer um casamento igual ao mar de rosas? As rosas são bonitas lá em cima. Vai lá nadar no meio dos espinhos pra você ver se você vai gostar. Nossa, Padre Léo. Adorei. Mas é isso mesmo. Não é fácil. Ninguém falou que ia ser fácil. Não, jamais. É igual essa ideia de quem chega na igreja achando que eu sirvo a Deus, Deus vai dar um carro, vai me dar uma casa. Não, gente, Gente, olha, lê a Bíblia. Gente, é só ler a Bíblia. Lê a Bíblia. Quem seguiu Jesus só se lascou. Mas perdeu na terra para ganhar lá em cima, porque aqui é finito. Aqui nós somos todos crianças de fralda, porque o que é 80 anos perto da eternidade? O que é sofrer por 100 anos perto da eternidade? E tudo que eu sofro por Cristo, para mim não é sofrimento, para mim é uma alegria. Glória a Deus, eu fico feliz. E a gente tem que ir olhando para isso, porque tem muita gente que olha mais pro lado de se vitimizar, de reclamar, de falar mal, né? Então a gente tem que pedir discernimento também, sempre a gente está pedindo discernimento para Deus, para poder sofrer, mas sofrer sabendo que a gente está sofrendo para alcançar a glória eterna, né? Por isso que é sempre bom também estar em contato não apenas com o coordenador espiritual, né? Mas com pessoas que estão há mais tempo que você na caminhada. Com certeza. Assim como a gente já falou antes aqui, eu falo novamente. Gente, o meu Instagram e o da Jaque está aberto para vocês. O Instagram do podcast também podem me falar com a gente no direct. Se precisar de aconselhamento, direcionamento, se nós não soubermos, nós podemos redirecionar vocês a pessoas que têm mais sabedoria e mais tempo de caminhada que a gente. Uma coisa que me ajudou muito também nesse período, assim, que eu quis, inclusive eu estava até conversando com meu marido esses dias, uma coisa que me ajudou muito a permanecer, porque eu comecei a participar do Ministério de Música, só que assim, eu entrei no Ministério de Música, hoje, graças a Deus, eu não posso dizer que eu sou mais nova do Ministério de Música, mas quando eu entrei no Ministério de Música, o quê? Mas eu tô dizendo aqui em questão de que as meninas que estão lá agora, elas têm 17. Elas têm 17 anos, hoje eu tenho 20 anos, glória a Deus. Como ela é velha. Mas você entende, porque eu sofro bullying
Tá vendo, gente? Vocês falam que o pessoal da igreja é chato, olha o tanto de zoeira que tem na igreja. Eu sou Tem zoeira dentro da igreja O também. pessoal comenta as coisas, não sei o que, olha pra mim e fala que você conhece. Ah não, você não conhece, é de 2002, né? E eu fico tipo... Mas esse meme se provou realidade várias Eu vezes. fico, dá licença. Comigo e o marido dela mesmo, às vezes tocando violão. E ela, ai, que música é essa? Ô gente, dá licença, não tenho culpa se vocês são dinossauros. Aí sabe, o Jonas pode ser dinossauro, eu já não sei. Não, meu esposo não é um dinossauro. Então, eu não sou também, eu sou mais novo que seu marido. Não, eu perdi a linha de raciocínio do que eu tava falando, mas uma coisa que me ajudou a permanecer, uma das coisas que me ajudaram a permanecer, é como eu tava falando, todo mundo do Ministério de Música, quando eu entrei, era muito mais velho. No início, por um longo período de tempo, eu me senti meio deslocada, né? Porque realmente, todo mundo já com 25, 27 anos, filhos, casados há anos. E eu lá, uma criança, dava 9h30, gente, tô indo embora, porque senão minha mãe briga comigo. Aquela coisa, né? E aí, o que me ajudou foi que eu me mantive perto dessas pessoas, entendeu? Então, eu estar perto dessas pessoas, eu me aproximar de gente que sabia mais da renovação, que participava mais tempo da renovação, que estava lá, me ajudou muito. Por quê? Porque, querendo ou não, eu fui formada, eu participei do seminário de vida. O que eu acordo jovem, ele é um seminário de vida, né? Ele é um seminário de vida. Mas eu fui formada realmente nos meus ensaios do Ministério de Música. Eu fui formada, fui conhecendo, a gente foi tendo explicações, tirava aquele tempo. Tinha vezes que perdia 90% do tempo do ensaio. Por quê? Porque estava explicando as coisas pra Kívia, explicando as coisas. Quantas vezes eu já não fiquei depois do grupo de oração lá, conversando com o Júnior, me explicando as coisas, falando, entendeu? Então, assim, a gente ter alguém há mais tempo, alguém de confiança, gente, alguém de confiança, você olha, a gente sabe quando a pessoa é de confiança ou não. A seriedade, né? Justamente, é a seriedade da pessoa. E uma das coisas que me encantaram no meu grupo de oração, com os meus coordenadores, com as pessoas que estavam lá, porque isso é uma realidade, infelizmente isso é uma realidade. Eu, pelo menos pra mim, sempre foi, era que em todos os lugares que eu ia, na escola, na rua, homens, assim, de fazer cantada, de dar cantada, de mexer, e com isso, eu sempre me senti muito desconfortável, entendeu? Tanto que, inclusive, até hoje, se eu estiver andando na rua, alguém buzina pra mim, eu não olho. Por quê? Foi uma forma que eu encontrei de me defender. Por quê? Porque as pessoas passam, param o carro do lado, buzina, chama, mexe, entendeu? E eu me senti muito segura no meu grupo de oração, com os meus coordenadores, porque nunca, em momento nenhum, eu me sentia assim. Foi sempre com muito respeito e tudo mais. Eu falei assim, nossa, olha como a mulher tem que ser tratada. Olha como a mulher tem que ser tratada. E olha como a igreja ensina os homens a tratarem as mulheres. Falando com um homem de grupo de oração, nós tomamos muito cuidado com isso, com tudo. Ainda mais, não só por si só, né? Pela educação, né? Que nós já temos, assim. Mas até mesmo porque a forma como as coisas estão hoje. Sim. Nós, homens, temos que tomar um cuidado redobrado. Às vezes, hoje, querendo ou não, infelizmente, as coisas ficaram de uma maneira que, às vezes, você fala um oi, você pode estar ofendendo a pessoa já. Então, nós tomamos muito cuidado com isso. E tudo isso que você falou foi muito importante. Eu acho que, às vezes, espero eu, caso tenha alguém assistindo e querendo ir atrás, querendo até servir, né? Mas com vergonha, eu não sei, mas eu não sei de nada. Gente, eu bato palma na missa. Ô Mateus! Brincadeira. Mas gente, vamos começar. Temos o grupo de oração. Temos formações. Temos encontros. Temos seminários.
temos o Espírito Santo, né? The best. E temos todo um corpo de servos que estão lá a todo momento para poder auxiliá-los. E não é só aqui em Ouro Preto. É em todo lugar. Em todo lugar. Olha, eu não posso falar de toda a cidade, mas eu vou falar de cidades que eu sei. Em Rolim de Moura, em Cacoal. Se você é de Rolim, procura o Marivaldo. Se você é de Cacoal, procura o Giovanni, procura a Maria. Se você é de Paraná, procura o Joaquim, procura o Carlos. Se você é de Jaru, procura a Valéria, que já veio aqui no podcast. Procura esse pessoal, que são pessoas ungidas. O João de Paraná também, João Paulo, que estava aqui no podcast passado. São pessoas ungidas, são pessoas de caminhada, são pessoas corretas, que estão ali prontas para receber você. E aqui em Ouro Preto, procura a Kívia. Glória a Deus! Procura a Kívia, que ela está doida para tomar posse de uma condução de uma ovelha nova. Oh, Senhor, abençoa. Eu não E falo não, né, gente? E uma coisa que eu falo para a Kívia, que ela vai concordar comigo, e eu creio que posso falar por todos os servos. Kívia, se você contrariar, você me diz que eu estou errado. Todos nós servos de grupo de oração. Não pode Os não nossos... aqui. Não tá, é feio. As pessoas estão olhando para você. Ai, meu Deus. Olhem para aqui. Meu Deus. Todos os servos de grupo de oração amam os seus ministérios. Sim. Tem que amar, gente. Amam os seus Tem ministérios. que amar, é o princípio para você poder servir, porque você tem que amar o servir. Tem Eu que tenho amar. 3 ministérios. 3 ministérios. Não, é aquela coisa. E amo um mais do que o outro. É aquela coisa, eu já caí nessa pegadinha uma vez, né? Você serve no grupo de oração? Sim. Você é de qual ministério? Severino. Ministério Severino. Não, é aquela coisa. Você é de qual ministério? Ah, sou do Ministério de Música, sou do Ministério de Pregação, sou do Ministério das Crianças. Gente, não tem isso. Você é servo. Você serve em qualquer lugar. Não? Se precisar de você, Se precisar de você para capinar Gente, uma data para me fazer um colocar. evento e Isso. vai precisar, E ó, precisar. preciso falar, eu lembrei disso aqui agora. No congresso diocesano no ano passado, congresso diocesano, ele foi lá em Paraná. O ensaio com o Ministério de Música, eu fui de acompanhante, porque nessa época eu era noiva ainda, né? Mas o Jonas ele foi convidado para servir no Ministério de Música, tocar, porque o Jonas ele toca baixo. É o casal da música, gente. Assim como a Valéria diz. E aí ele foi, e aí nós estávamos de férias, e a gente estava na casa dos tios dele, e aí nós fomos. Chegando lá, o Marivaldo tá junto, nessa história. Aí você já sabe como vai ser essa história. Gente, eu quero tanto Marivaldo aqui. Nossa Senhora! Eu quero muito Marivaldo. Prepara-se. Marivaldo, agenda uma 5 horas vinda de- pra cá, por favor, cara. Prepara 5 horas de podcast. Mas, e aí eu fui pra acompanhar, né? Ele no ensaio, tudo bonitinho. Chegou lá, a Marli também tava. Inclusive, isso é culpa da Marli. Marli, isso é culpa sua. Aí, ele participando do ensaio, eu sentadinha, bonitinha lá, né? E aí, nisso, estava eu e o Giovanni sentados, todo mundo do Ministério de Música, ensaiando, aquela coisa linda, maravilhosa. E eu sentada aqui na minha cadeirinha bonitinha, olhando. O Giovanni sentado aqui do meu lado, olhando. Aí ele olhou pra mim e falou assim, nossa, tá só nós dois aqui de entrão, né? Eu falei, tá aparecendo. De repente, aí a Bia, a nossa coordenadora da música, aí a Bia, a Marli, elas estavam falando de preparar a apresentação, porque ia ter um teatro. ia ter um teatro, as meninas da dança iam fazer uma ministração e depois o teatro ia fazer a ministração. E aí tinha todo mundo, só que faltava, inclusive o teatro era sobre, meu Deus, esqueci a passagem, mas aquele que não tem pecado que tinha pedra, né? Da mulher adúltera. E aí eu fui andar pra assistir, fui lá ver eles fazendo o ensaio e tudo mais. E aí a Marli falou assim, nossa, tava faltando, não sei quem falou que tava faltando mulher. Eu falei, poxa vida, né? Quem vai ser? Aí ela falou, você. Eu olhei assim. Eu falei, como? Aí ela, você. Nada acontece por acaso, minha filha. Você tá aqui e é exatamente por isso.
Deus sabia que a gente ia precisar e mandou você. Eu olhei assim, eu falei, gente, mas eu nunca servi no Ministério de Teatro, né? Nem nada. Eu tava só no Ministério da Música lá, quietinha na minha. Ela falou assim, não, vai ser você. Nada acontece por acaso, Deus que te mandou aqui. Aí eu ia falar, não, com a nossa coordenadora ainda mais. Não, isso não é muito legal não, gente. Falar não com o coordenador é uma coisa assim que não é muito legal. Coordenadora do meu coordenador, já pensou o que eu ia escutar depois? E aí, eu falei, não, tá bom, né? E nisso, gente, eu preciso dizer pra vocês que era num sábado, não, isso era num domingo, no outro domingo que ia acontecer isso. Então a gente ensaiou uma vez. Ah, vocês ainda tiveram tempo. A gente ensaiou uma vez. E isso foi num barracão gigantesco que aconteceu o congresso, um barracão gigantesco, nem sei quantas pessoas tinham lá. Vai ser lá onde vai ser o estadual desse ano? Rincão, eu acho. Eu acho que é. É Rincão, gigantesco. E durante o ensaio, a menina falando assim, não, mas lá é muito grande. Eu falei, misericórdia, Jesus. Muito grande, muitas pessoas. E eu comecei a ficar nervosa, né? Mas aí nós ensaiamos, o Giovanni fez Jesus, né? Eu fiz a mulher, as meninas fazendo a administração de dança, ficou a coisa mais linda da face da terra. Aquela música lá, Deus, você me levantou do chão. Lindo, maravilhoso. Gente, ensaiou bonitinho. E naquilo, e aí quando foi pro dia, né? Justamente, eu tava tão nervosa. Eu falei assim, Senhor, eu preciso chorar pra esse negócio ficar realista, né? Por que eu tava preocupada, gente? Não, tá certo. Eu não sou do Ministério de Música e Artes, eu não entendo. Mas é porque você presta atenção. Como que tava a situação daquela mulher? Aquela mulher tava prestes a ser apedrejada. Ela era adulta, ela tinha acabado de ser pega em adultério, ela ia ser morta, tava prestes a ser apedrejada. E ela tava como? Lá, sorridente? Óbvio que não, né? E eu falei, Senhor, eu preciso chorar, preciso me descabelar, ficar muito assim. E eu tava muito nervosa, né? Porque eu tava muito, assim, né, com medo de não fazer do jeito certo. E de não transmitir aquilo que a gente queria transmitir com aquela apresentação. E eu sei que, na hora, a Bia teve a brilhante ideia de chamar o pessoal lá, pra poder... A Bia e o Giovanni, eles começaram a chamar um monte dos jovens que estavam lá. E aí tinha o corredor, né? Imagina o corredor aqui. E aí esses jovens, eles ficaram um pouco aqui deste lado. Com a caneta? Não, ficaram cada um de um lado do corredor, vários assim, um de cada lado do corredor. E aí eu fui caracterizada, né? A gente fez a roupa bonitinha lá, aquela roupa mais longa. E aí eu tava sentada quietinha no meu canto e aí falaram, vai começar. Aí eu falei assim, meu Deus. E eu muito nervosa. E aí tinha um tapete, eu lembro que tinha um tapete verde. E eu falei, Senhor, eu preciso chorar. Eu só quero fazer isso direito. Senhor, me ajuda. Foi o que eu falei. Falei, Espírito Santo, por favor, me ajuda. Vinde, Espírito Santo. Nossa, mas eu falei, Espírito Santo, se você me abandonar aqui agora, eu vou chorar. E aí... Ai, Deus. Ai, gente. E eu comecei, Mateus, não jurar é pecado, não pode. Mas, olha, foi eu pisar naquele tapete, Mateus. Eu não me lembro nem do que aconteceu a partir do momento que eu pisei naquele tapete. Se eu falar pra você que eu me lembro, eu vou estar mentindo, eu não me lembro. Eu pisei naquele tapete e aí, durante a apresentação, os meninos ficaram 2 pessoas responsáveis por cada um pegar no meu braço e me levar até lá em cima, né, no ressaltozinho lá, porque o Jesus que estava sendo representado ia estar lá desenhando no chão, né, bonitinho. E o menino, inclusive, que estava me segurando depois que acabou a apresentação, ele falou assim, Kivi, foi quase impossível segurar você. Você estava numa emoção, num negócio, uma coisa assim tão forte, mas foi tão forte que foi muito difícil de segurar. E eu não me lembro disso. Você sabe? Eu não me lembro disso. E eu chorando, hoje eu vejo as fotos e eu vi que eu estava chorando desesperadamente. E aí eu fui arrastada, tinha uma escada para poder subir e todo mundo falando que eu estava gritando muito, né? Porque
durante todo aquele caminho eu tava gritando, e, tipo, querendo me soltar, né? Como no caso a mulher deveria estar gritando, falando, não, 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 não. E eu fui, e aí me jogaram no chão, e aí eu caí naquele chão e eu chorava, chorava, chorava. Tem um vídeo, né, e eu chorando. Eu me lembro que aí o Giovanni veio, pegou na minha mão, assim, né, na representação, e aí ele me levantou. Eu lembro que eu acordei quando eu tava com a cabeça assim no ombro dele e as meninas do Ministério de Dança do lado, assim, terminando a ministração. Foi quando eu acordei. Que loucura. Que eu acordei, eu falei, caraca, quanta gente, meu Deus! Você tá... E Você depois, tá vendo? Que legal. e depois daquilo, e aí acabou aquela apresentação, e a hora que eu fui descer, o Marivaldo olhou pra minha cara e falou assim, vem aqui rapidinho. Falei, diga. Aí, quantas vezes vocês ensaiaram isso aí mesmo? Eu imagino, eu juro que você não escutei o Marivaldo falando. Aí ele falou, quantas vezes vocês ensaiaram pra fazer isso aí mesmo? Eu falei, uma vez só. E nem foi desse jeito aqui que a gente ensaiou. Ele falou assim, tá vendo como o Espírito Santo age na gente? Eu escutei a voz dele na minha cabeça falando, gente, vocês têm que conhecer o Marivaldo. Aí ele falou assim, viu como o Espírito Santo age na gente? Eu falei, eu vi. E eu tava chorando ainda, porque eu não consegui parar de chorar, porque o mover do Espírito Santo foi tão forte, foi uma coisa assim, tão sobrenatural, foi tão impactante, que eu tava, sabe, até aquele momento. E aí depois muitas pessoas vieram falar comigo. Muitas pessoas vieram falar comigo e falaram assim, olha, eu me senti tocada, sabe? Foi assim, foi muito emocionante, eu me senti tocada pela ministração de vocês. Você chorando assim, aquele desespero me representou. Muitas pessoas vieram falar comigo. E eu fiquei, meu Deus, que bom, né? Foi o Espírito Santo. Aí todo mundo que vinha falar, foi o Espírito Santo, minha irmã, porque eu não me lembro de nada. Eu fico sem graça quando alguém fala assim, né? Porque, por exemplo, você, em todo ministério, né? A gente faz aquilo para Deus, né? A gente não faz para ganhar elogio. Justamente. Se ninguém tivesse falado comigo, eu tinha ficado muito contente. E daí você fica naquele momento sem graça. Será que se eu agradeço pelo elogio, eu tô me tomando para mim? Mas eu fico... Uma coisa que a gente tem, inclusive a gente até aprende sobre isso nas formações, né? Sobre como responder essas coisas. Fala, muito obrigada, mas foi o Espírito Santo que agiu. Muito obrigada, mas foi o Espírito Santo que agiu. E foi realmente o Espírito Santo que agiu. E foram essas e algumas outras vezes, várias outras vezes também. Principalmente no grupo de oração, que é o que a gente tem mais frequência. O Espírito Santo agindo na gente. E é uma coisa sensacional. Gente, você viu que história legal? Que várias histórias legais. Só que mais legal do que escutar aqui e contar essas histórias seria ver essas histórias pessoalmente. Como que você pode ver? Indo no grupo de oração, indo nos encontros, nas formações. Eu não tô nem te chamando para começar, eu sei que não participo, não tô nem te chamando para vir, começar a servir, pregar, tocar, não. Participa. O resto deixa com o Espírito Santo. A única coisa que você precisa fazer é ir lá. Vai lá. Você vai no grupo de oração. Quando o irmão falar assim, você vai estar lá no grupo de oração fechado, vai ter um momento de animação, ter aquele momento de animação, aquela coisa umas toda. Dancinhas bem legal. Umas dancinhas muito legal. Você possivelmente não vai querer fazer, eu sei, porque eu também não quis fazer no início. Tem gente que vai querer fazer? Vai, glória a Deus por isso, que já vai ficar um pouco mais fácil. Mas se você não quiser fazer, não tem problema, não precisa fazer. Mas quando o irmão falar... Não se sinta pressionado a fazer. Isso, não Eu mesmo não faço porque muitas eu não consigo. Entendeu? É daquelas negócio de pular, eu não tenho a melhor perna para pular. Mas a gente faz aqui. A gente faz aqui para dizer que a gente está dançando. Tá pulando. Aí fala, eu pulo na presença de Deus, eu tô aqui. Eu danço na presença de Deus, eu tô aqui. Eu canto, eu tô aqui. Eu aprendi uma estratégia muito boa, inclusive, observando o pessoal do Ministério de Dança. Quando eu danço na presença de Deus, eu faço assim. Pronto, eu danço. Você tá amarrando a corda? Parece, não sei, perdão. Mas parece que não parece. Gente, você tá do lado de um monte de gente, quem é que vai reparar que você não tá dançando? Mas o que eu ia falar é que vai no grupo de oração, mesmo que, principalmente quando for sua primeira experiência, você vai no grupo de oração, quando o irmão falar assim,
convido você a ficar de pé. Feche seus olhos, se você se sentir à vontade. Coloque a mão sobre o teu coração e peça a presença do Espírito Santo. Meu irmão, faça isso. Faça isso. Nem que você não coloque a mão sobre o seu coração, mas você feche os seus olhos. O que importa é estar de coração aberto para escutar o que o Espírito tem que falar com você. Abra o seu coração. Se você não quiser, você nem precisa levantar. Você fica, você pode, você tem essa liberdade. Ninguém vai estar lá te obrigando a fazer nada. Nem te observando. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Se você quiser, você chega e sente, fique quietinho no seu canto, mas peça a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo ele age de todas as formas possíveis, de formas que você nem acha que é possível, na verdade, né? Olha, eu participei do teatro e eu nem sabia, foi a primeira vez, nunca tinha participado. E outra coisa, eu e a Kida somos frutos de encontro de primeiro anúncio, né? Encontro de primeiro anúncio, justamente. E se na sua cidade vai ter um encontro, o que é um encontro de primeiro anúncio? É esses famosos encontros que você vê, por exemplo, o Aviva, que vai ter em Jaru. Esses encontros... Dia 19 e 20 vai ter o Aviva em Jaru. Eu nunca participei do Aviva. Eu participei do Cura, que é antes do Aviva. Foi bem dinossauro, mas o Cura. Inclusive, eu vou servir no Aviva, glória a Deus. Ai, que legal. A preparação espiritual começa essa semana. Estou muito feliz. O que lá? A comunicação, eu sirvo da comunicação. Muito Nossa, feliz. sim, você devia ter ido com a gente no final de semana. A gente precisou do Ministério de Comunicação, tirei umas fotos. Infelizmente não teve como, mas enfim. Ai, Senhor! Enfim, gente, o Aviva em Jaru vai ter agora 19 e 20, dia 3 e 4 em Jiparaná. O primeiro final de semana do mês. O Encontro de Cura? O Encontro de Cura. O Encontro de Cura, o primeiro final de semana de agosto, vai ter o Encontro de Cura em Jiparaná. O Acorda Jovem em novembro. O Acorda Jovem em novembro, a gente não Não tem temos a data fechada ainda, mas é em novembro. Iremos estar falando a data. E procure a sua paróquia, procure um grupo de oração. Procure um grupo de oração, gente. E assim como o Espírito agiu em ponto de primeiro anúncio com a gente, com vários outros irmãos de caminhada que nós temos, agiu em grupo de oração. Exatamente. São frutos de grupo de oração. E uma coisa muito importante, uma coisa que eu acho muito importante falar é que aqui em Ouro Preto, por exemplo, nós temos 3 grupos de oração. Dois acontecem na segunda e o nosso, que é o Mensageiros da Paz, acontece terça-feira. Nós temos 3 grupos de oração. Todos eles pregam a mesma coisa, que é o batismo no Espírito Santo, a busca de Jesus, a santidade. Porém, cada grupo tem as suas características. Você foi num desses grupos de oração e você não se identificou, não desiste. Vai no outro. Sim. Você vai encontrar um que você vai se identificar. Entendeu? Às vezes você é um jovem, mas com alma de idoso e você não gosta de ficar. Como é, amigo? Um jovem com alma de. Como é, amigo? Um jovem com alma de idoso. Tem jovem que não gosta de dançar, não gosta de ficar pulando, Eu me identifico com esse jovem com alma de idoso. Mas quer buscar o Espírito Santo, quer estar lá. Então, meu irmão, tem grupos de oração que tem mais jovens, tem grupos de orações que tem mais velhinhos e que não tem aquelas danças, aquelas animações de pular e saltar, aquela coisa toda. E tá tudo bem, se você se identificou com aquele, permaneça naquele. Se você não se identificou, busque outro. Mas o importante é que você siga e que você persista. Tudo vem com a persistência. Tem uma questão que falaram comigo ontem que eu acho importante ressaltar também. Se você foi e no dia tinha um pregador que falava muito alto, gritava, deixa eu te explicar uma coisa. Isso não é característica do grupo de oração, da renovação, do catolicismo militar. Isso é característica de pregador. Tem uns pregadores que falam mais alto, outros falam mais baixo, outros falam bem calmamente. Por exemplo, aqui você vai colocar em diferença eu e a Jaque. Somos pregadores. A pregação da Jaque é mais calma. A Jaque é super mansinha. Sim. Super calminha. Aí já tem pregadores escandalosos. Aí eu já sou um pouco mais nervoso. Já um pouco mais calórico. Gente, calórico? Gente, desculpa. Colérico. É porque é costume. É costume interno. São os temperamentos, entendeu? Interno. Então, assim, se você for no de oração e falar, eu gostei, muito calminha, calma. Espera um dia, vai novamente, que vai ter um pregador que é mais arrochado, digamos assim. Tem escalas, Mas
isso não diminui a qualidade da pregação. Até mesmo porque quem prega não é o pregador, quem prega é o Espírito Santo. Nós só somos instrumentos do Espírito Santo ali. E às vezes também nem condiz com o tema, entendeu? Nem condiz Sim, com o por tema. exemplo, um semeador, né? O semeador não vai ter o mesmo direcionamento impactante que teria, por exemplo, pecado e salvação. Mas isso não tira também a importância do semeador. Ontem, a homilia de ontem foi sobre o semeador, foi coisa tão linda. Foi linda a homilia do semeador. Padre Rodrigo ontem, a gente estava lá em Mirante, a homilia dele foi sensacional, foi uma catequese. Sim. A homilia do Padre Henrique ontem foi perfeita. Eu tô apaixonado no O Padre Henrique. É sensacional, Gente, eu né? conheci o Padre Henrique, eu falei isso aqui. Gente, eu tô triste. Já escutou a homilia da polenta? A gente já falou da história, já contou da história da polenta? Não. Eu tive 2 contatos com o Padre Henrique só, que foi um na minha confissão recentemente e outro ontem na homilia dele. Que inclusive, meus parabéns, Padre Henrique. Ontem foi seu aniversário, feliz aniversário. Olha, parabéns! Mas eu tô apaixonado pelo Padre Henrique, gente. Ele é muito legal. Ele que acompanhou a gente no nosso processo quando a gente foi tentar nos papéis para poder os trâmites do casamento, né? Tudo na paróquia. Ele fez a reunião com a gente, porque tem uma reunião bem séria que a gente tem que fazer, né? Padre. Não sei, nunca participei dessas Padre, coisas. olha pra você. Ainda não fui abençoado com isso. Padre, olha pra você e fala, você tem certeza que você quer isso aí mesmo? Será que você não vai poder dar as costas no primeiro piti, né? É muito engraçado. Aí, vocês tinham quantos anos de namoro já mesmo? 2? Matheus, a gente tinha 1 ano e 5 meses. Aí o Jonas olhou assim e falou: Ih, padre, 1 ano e 5 meses eu já aguentei tanto piti. O primeiro já foi há muito tempo. Não, mas Kívia, você é uma mulher abençoada. Eu já te falei isso. Gente, a Kívia é uma mulher abençoada por quê? Assim como a Dayara também é. Não, a Dayara. E todas as mulheres casadas com os homens da nossa família. Não. Porque nós somos homens difíceis de lidar. Não, a Dayara, quando ela for glorificada, eu tenho certeza que a glória dela vai ser maior que a de todas as outras casadas. Eu tenho certeza, porque eu não vou falar. Vai me gerar problema. O Júnior vai te chamar, fazer uma ligação hoje à noite ainda. A gente vai pro ensaio agora. Eu vou até parar pra falar com ele. Gente, mas é sério, as mulheres casadas com os homens da nossa família são mulheres muito abençoadas. Maria está intercedendo por elas constantemente, porque somos homens difíceis. Homens muito bons. São muito trabalhadores, muito dedicados, muito bom, mas é normal, né? Todo mundo tem seus prós e seus contras. Nós somos bons homens, tá? São. Inclusive o Matheus está solteiro. A minha cara de solteiro. Minha cara de solteiro. Não, eu estou solteiro, sim, estou solteiro. Não é brincadeira. É porque a Kívia, assim, a Kívia e o Jonas, eles me adotaram, né? Eu sou assim como o filho postiço deles. Então, a Kívia, Matheus é mais velho que eu. assim como ela briga muito comigo e puxa minha orelha, a gente está em constante diálogo sobre tudo, né? Sobre a caminhada, sobre decepções amorosas. Criação de expectativas que não se cumpriram. Expressões faciais. Porque aqui, velho, gente, é uma pessoa que ela não consegue disfarçar. Que é uma pessoa que não consegue disfarçar. Infelizmente eu não consigo mesmo. Então, assim. Infelizmente eu estou em busca dessa melhoria, entendeu? Eu estou em busca dessa melhoria, mas. Aqui, né? É o tipo de coisa que dá pra passar. Aconteceu um fato engraçado, depois eu preciso contar pra você também sobre isso. O pessoal vai querer saber. Mandem no Instagram da Kívia, tá? Ai, gente. Kívia, foi muito bom esse papo. Eu gostei muito, assim, só me deu mais certeza da decisão de te convidar para estar aqui presente hoje. Foi, assim, muito, muito abençoado, né? Nossa, foi uma super... Eu falei pra você, né? Foi uma surpresa muito grande pra mim. Eu falei, gente, o que eles estão... Você vê que é um servo de Deus? Por que eles estão me chamando, gente? O João Paulo ficou nessa mesma. Gente, mas a Valéria também. Nossa, mas eu! E aqui... Não, mas eu quero que você observe o meu ponto de vista. A Valéria tem quantos anos de renovação?
O João tem quantos anos de renovação? Eu entrei na renovação carismática ontem praticamente. Eu olhei assim e falei, meu Deus, o quê? E por conta do teu testemunho, alguém está sendo convertido nesse momento. Então glória a Deus, em nome de Jesus. É como eu sempre falo, a minha única intenção com o podcast é evangelizar. E que se uma alma for convertida através de 300 episódios, que glória a Deus, se for da vontade dele, vai vir. Se uma pessoa apenas for convertida em todos esses episódios, eu já estou realizando. Não valeu a pena. Porque eu não quero me realizar, eu quero realizar para Cristo. Com certeza. Esse é o propósito Isso de servir, tudo né? é para Cristo, é o propósito de servir. Nada é sobre nós. Se você vê a gente lá na frente pregando, cantando, tocando, tirando foto, ou seja, fazendo qualquer coisa, ou aqui mesmo, né, que é um projeto que não é afiliado a nenhum grupo de oração. Ou no Instagram. Ou Ai, no meu Instagram. Deus, tá militando no Instagram. Não. Gente, o meu Instagram, Não eu estamos reparei hoje. militando. Eu falei com a minha mãe isso hoje, mãe, eu tô perdendo seguidor no Instagram. Toda vez que eu posto alguma coisa polêmica, igual hoje eu postei creio que era um cientista. Você me enviou, foi aqui que você me enviou. Foi você que me enviou aquela discussão de transgênero e não binários com um cientista, né? Sim. Eu postei aquilo lá, em 20 minutos eu perdi 2 seguidores. Só? Meu Deus, tá incomodando. Nós estamos incomodando um pouco, primo. Temos que incomodar mais. Temos que incomodar mais. O que Cristo passou, né? Ele foi crucificado. Paulo, Silas, Timóteo. Todos os apóstolos, né? Entendeu? Isso eu não tô nem falando apóstolo que seguiram Cristo. Eu tô falando pós-Cristo. Foi Paulo, Timóteo, Silas. Então, uma coisa que eu ia falar pra você. Acho que é muito bom, inclusive, vocês pensarem em um episódio para falar sobre o feminismo, sobre a submissão da esposa. Traremos autoridades no assunto para isso. Isso daí é muito importante, eu creio que seja muito interessante de você falar, as pessoas verem isso na nossa visão cristã. Sim. E, gente, agora eu vou pedir um favor para você que está assistindo. Para você também aqui. Eita. Assim como a Kívia sugeriu agora, o nosso podcast é um projeto independente, que são 2 católicos que querem falar de Deus, querem levar a palavra, querem levar testemunho. São 2 católicos que amam servir a Deus, que é eu e a Jaque, infelizmente não pôde estar aqui hoje. E nada disso acontece sozinho. Por trás disso tem muita oração, muito discernimento, Isso é muito importante. Nossa Senhora na frente, porque sem ela na frente não tem como fazer isso aqui. Isso não teria nem começado. E detalhe por detalhe, em meio à simplicidade que nós estamos aqui, ainda sem microfone, apenas com uma câmera, mas na nossa simplicidade, o amor é muito grande a isso. Então o que eu peço em troca para vocês? Mandem para a gente feedbacks de o que vocês querem, pessoas que vocês querem ver, temas que vocês querem ver sendo abordados. Mandem dicas, que isso nós não iremos levar como, está querendo botar ideia no nosso... Não, não é nosso. Isso aqui não é meu, isso aqui não é da Jaque. Isso aqui é um projeto de Jesus Cristo. Era para Jesus Cristo. Nós só somos instrumentos aqui. A Kívia, como convidada, é só um instrumento aqui. O João Paulo foi só um instrumento. A Valéria foi só um instrumento. Assim como eu e a Jaque apresentando, somos só instrumentos para levar a palavra até você. Então, esperamos poder contar com a sua interação no Instagram, nos comentários do YouTube. Não para engajamento, mas para podermos ver aonde isso está levando e aonde tem que ser levado. E também, se puder seguir, se inscrever no canal, curtir, dar o likezinho aí, né, comentar, compartilhar com um amigo. É bom também por quê? Porque o YouTube, o Instagram vai entender que você gosta desse conteúdo e vai indicar para mais gente. Vai entender que é um conteúdo relevante. E isso é importante. O importante não é só você ver, mas você passar para alguém também. Se cada um mandar para alguém, o dobro de pessoas já viu. Sim. E o dobro de pessoas já foi evangelizado. Se você mandar para uma pessoa, e essa pessoa mandar para outra, e essa outra pessoa foi evangelizada por isso, você fez parte, você plantou a sementinha. Assista a homilia de ontem. Hoje, dia 17. Sim.
Hoje é dia 17. Assiste a homilia do dia 16 de julho. Eu não sei qual a data que você está assistindo. A homilia do dia 17 de julho. O Frei Gilson fez a homilia de ontem no PHN, correto? Eu não assisti. Foi o Frei Gilson, se não me engano. Mas assista a homilia do PHN no Canção Nova Play, de ontem. Foi perfeito, cara. Foi perfeito. Foi muito bom. Então é isso, gente. Nós vamos encerrar? Vamos encerrar. Só queria fazer uma observação. É que para os jovens, né? Para você que não é ainda da igreja, ou está assistindo, caiu aqui de paraquedas, ou que quer seguir, mas está com medo, acho que a maior lição do meu testemunho, né, da minha vida, desde que eu entrei na renovação, é que antes de eu entrar na renovação, antes de eu ser batizada no Espírito Santo, eu levava uma vida medíocre. E não no sentido de me faltar coisas materiais, mas sim no sentido espiritual mesmo. E eu era uma pessoa vazia, entendeu? Eu era uma pessoa triste, uma pessoa vazia, não tinha motivos para seguir, para continuar. E a partir do momento em que eu me abri ao Espírito Santo, em que eu comecei a participar, coisas maravilhosas e grandiosas que eu nunca imaginei começaram a acontecer na minha vida. Então eu fui curada. Eu observo que todo esse ano, o ano de 2021 que se passou, foi um ano de cura, foi um ano de restauração na minha vida. E foi por meio do grupo de oração que eu encontrei o meu verdadeiro amor, que eu voltei para o meu verdadeiro amor, que é Jesus. E por meio disso também, por meio do meu servir, por meio do meu grupo de oração, eu pude conhecer o meu esposo. Nós pudemos passar por todo esse processo, que sempre foi o meu sonho desde pequena. Sempre foi o meu sonho desde pequena casar, constituir família. Então, assim, eu pude encontrar, porque uma das minhas principais preocupações, em que eu realmente, sim, pensava muito que eu nunca iria me casar, é que eu nunca iria encontrar um homem em quem eu confiasse, sabe, que fosse da igreja, que fosse respeitoso, que fosse correto nas coisas. E Deus, dentro do grupo de oração, me proporcionou isso. Eu encontrei a pessoa, não é muito clichê falar a pessoa perfeita, porque nós não somos perfeitos, mas eu encontrei a pessoa certa para estar do meu lado. E é a pessoa em quem eu confio, é a pessoa por quem eu dou a minha vida se precisar, num piscar de olhos. E eu tenho certeza absoluta que ele faz o mesmo por mim se precisar. Por quê? Porque fui eu quem escolhi. Foi Deus quem colocou no meu caminho, e nós, com o nosso discernimento, com o nosso tempo de namoro, com o nosso tempo de noivado, nós tomamos essa decisão. E por meio disso, agora nós somos casados, nós estamos construindo a nossa família, e com isso nós estamos construindo a nossa vida. E hoje eu olho para trás e eu só tenho a agradecer. Eu só tenho a agradecer porque coisas maravilhosas aconteceram. Eu conheci pessoas incríveis, eu vivi momentos incríveis. E tudo isso porque eu me abri ao Espírito Santo, porque eu disse sim. Eu não estou dizendo que eu sou perfeita e que eu não falho, muito pelo contrário, gente. Muito pelo contrário. Mas Deus, Ele age. O Espírito Santo, Ele age. Então, assim, se você está começando agora, se você tem medo, se você não vê futuro, não desiste. Procura alguém, procura um grupo de oração. Tudo vai dar certo, tudo vai se resolver. Eu sei que os jovens, eles têm essa visão de, meu Deus, o mundo vai acabar amanhã e eu não vou ter feito nada. Não, é difícil jovem. Explicar sobre a eternidade para a geração imediatista. Não, jovem, não é assim que funciona. Não viva a sua vida como se você só tivesse o hoje. Não viva a sua vida como se você só tivesse o hoje. E é isso. Então ficamos com essa frase de encerramento, com esse pensamento, com esse depoimento, né? Que alegria. Eu pedi um negócio para o João, que agora eu vou pedir a mesma coisa para você. Sim. Fazer uma oração pedindo pelas pessoas que estão assistindo o podcast, pelos jovens do Brasil todo, não só pela conversão, mas pela intercessão deles. Vamos estar com as minhas orações. Mas você quer fazer agora? Vamos fazer uma oração agora, para encerrar esse podcast. Tá, mas sentado. Vamos sentados mesmo. Tá.
do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, nós queremos Te entregar todas as pessoas, Senhor Jesus, que estão assistindo esse podcast, não importa onde, não importa em qual situação. Que o Senhor venha com o Seu Espírito Santo passando sobre cada um desses corações, sobre cada uma dessas casas, dessas famílias. Que o Senhor venha intercedendo com o Seu amor e a Sua misericórdia. Reaviva, Senhor Jesus, a chama do servir, a chama de viver na Tua fé e principalmente a chama da santidade. Que esses jovens possam, Senhor Jesus, sentir esse desejo crescente, esse desejo de buscar as coisas do alto. E Nossa Senhora possa estar com o Seu manto sagrado, passando sobre cada uma dessas famílias, sobre cada um desses pais, desses jovens, sobre os irmãos, que todos eles também sintam a necessidade de ter uma família santa, uma família gerada nas virtudes da Igreja. Gente, Deus abençoe a semana de vocês. Creio eu que na próxima semana não teremos podcast, porque não terá como gravar. Eu estarei viajando. Não sei como vai estar a disponibilidade da Jaque também para fazer sozinha. Mas fiquem atentos no Instagram. Se você não segue ainda, cato.aplicast. Se você não segue aqui, vem ainda aqui, vai aparecer aqui, vai KY. Meu nome é difícil, gente. E fiquem atentos nas redes sociais que a gente vai estar passando aí para vocês. E você, por favor, você vai estar lá num encontro maravilhoso. Então você grava e posta pra gente ver. Sim, eu estarei postando tudo. Por favor. Eu vou estar assim, fazendo a comunicação do encontro sem estar servindo. É porque o servo ele serve em qualquer lugar. Exatamente. O servo ele serve em qualquer lugar. Sempre, inclusive. Nunca para de servir. Eu vou ter que contar uma história aqui antes de encerrar. No Acampa Jovem desse ano, que foi o primeiro. Não foi o primeiro passo. Assim, mas foi ali onde. Pá! Agora eu treinei pra voltar. Acho que aquele encontro foi a primeira conversa séria que a gente teve, né? Eu tava ajudando desde quinta-feira. Aí durante o encontro eu falei, acho que você tava na roda, eu falei, não, eu tô só ajudando no que eu posso. Servir eu não tô servindo. Porque eu não tenho condições de servir. Uhum. Já faz muito tempo que eu perdi as condições para servir. Eu falei muito isso, gente. E eu tava lá servindo o encontro inteiro, gente. Eu servi o encontro inteiro. Correndo um lá todo, gravando vídeo. E não só na comunicação, em tudo, gente. Até. Carregando trem no carro. Pneu, gente, pneu. Gente, eu carreguei pneu, não só na caminhonete, mas eu carreguei, descarreguei, levei para um lado, levei para o outro no braço. E assim, no que precisava. Eu tava lá disposto, não, gente, dá serviço que eu quero fazer, eu quero ajudar. Inclusive, eu acho que esse foi o acampamento que a Jaque engrenou também, né? Foi, eu, Everton e a Jaque, nós. Ela tava lá também. Eu, Everton e a Jaque, nós somos frutos de Acampa Jovem. Porque a gente já estava dentro muito antes, mas que a gente voltou firmemente foi ali. Exatamente. Porque a gente foi para a Acampa Jovem e aí fomos para o grupo de oração da semana. Aí o Everton me manda mensagem durante a semana que eu postei o encontro de Aru que ia ter, né? Mandaram para mim, eu postei. O Everton, você anima? Eu falei, mano, eu tô querendo. Ele, bora. Aí foi eu, a Palone, o Everton, eu conheci o Douglas nesse encontro também. Foi muito legal. Mas, gente, é isso. Tem que trazer o Douglas aqui. O Douglas, vocês vão adorar o Douglas, gente. Gente, tem muito testemunho, muito legal para vocês verem ainda, gente. Tem assim, um testemunho mais hilário que o outro. Mas muito obrigado, gente. Boa semana para vocês. Que a paz de Jesus, o amor de Maria acompanhe vocês nessa semana, acompanhe vocês no trabalho, nos estudos, na família. Nossa Senhora passe na frente, abençoando todos vocês. Amém. A mãezinha está aqui, está cuidando de vocês. Tá? Não se esqueçam de orar, pedir a intercessão dela, pedir que o Senhor abençoe a sua vida a todo momento. Peça, clame, não se esqueça de orar diariamente. Sim. Muito obrigado, gente. Fiquem com Deus. Amém. Tchauzinho.